Olá, crianças. Vamos aqui à parte de ciências, ainda no capítulo 5, falando sobre a reprodução dos animais. Nós hoje vamos trabalhar a página 60 até 63. Na página 60, começa falando sobre o desenvolvimento dos animais. E aí eu preciso que vocês marquem com o marcador de texto, né? Essas partes que estão aqui, ó, com essa tarja amarela. Quando nascem, os filhotes de muitos animais têm muitas semelhanças com relação aos adultos, mas com um tamanho menor. Aqui o livro trouxe o caso aqui da Emma, né? A mamãe Emma com seus filhotes. A diferença está no tamanho, né? E assim acontece com os seres humanos, né? São os bebês humanos, os cavalos, as tartarugas, as emas e tem muitos outros animais, o cachorrinho, o gatinho. Eles se parecem com o adulto, porém tamanhos diferentes, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Com o tempo, eles crescem e se desenvolvem, tornando-se assim adultos. Marca tudo isso aí que está de amarelo, o parágrafo todinho, tá, meus anjos? Agora vamos ver o que é metamorfose. Vocês já ouviram falar em metamorfose? Então, alguns animais, eles nascem completamente diferente dos adultos, né? E ao longo do tempo, o corpo desses animais vão passando por mudanças até chegar à fase adulta. Esse processo é chamado de metamorfose. É o caso dos sapos, das borboletas e dos mosquitos. Aqui nós vamos ver a metamorfose da rã, que o livro trouxe para gente. Aqui é as rãs macho e fêmea, né, acasalando dentro da água, que é onde eles vão colocar os ovinhos. Aí ela vai colocar os ovos porque não tem casca, então tem que ser dentro da água, né? A fêmea deposita os ovos e aí o filhote da rã, o filhote de rã que sai é assim, olha, nesse formato e não é chamado de rã. Essa fase aqui é chamado de girino. Já ouviram? Já viram em lugar que tem sapo, que tem rãs? Eu, quando fiz o ginásio, eu estudei numa escola que quando chovia, eu lembro que era ao lado da quadra de educação física, ficava alagado, que era terra, né? E aí ali a gente via um monte desses bichinhos nadando. Nós pegávamos copinhos descartáveis para brincar com eles. Nós não sabíamos o que era. E eram sapinhos, filhotes de sapos, o girino. Aí mais tarde, numa aula de ciências, nós descobrimos que nós estávamos brincando com girino. Eu fiquei morrendo de nojo. Quem aí já brincou com girino? Alguém já brincou? Cuidado, tá? Quando vocês verem esses bichinhos com rabinho preto nadando, não é nenhum peixinho, é um filhote de rã ou de sapo. E ele vive na água, gente, até vir as patinhas, né? Eles não têm patas, eles vão viver aqui só nadando, né? Essa cauda aqui permite ele nadar. Mas aí essa cauda vai desaparecendo e aí vão surgindo aqui, olha, que interessante esse processo. As patinhas e a cauda vai modificando, né? Aqui, olha, a rã já começa a respirar pelos pulmões, então ela já sai dentro da água, vem para a superfície terrestre, tá? E ao final da metamorfose, ela se torna uma rã adulta. Aqui agora tem uma metamorfose da borboleta. Eu acho linda a metamorfose da borboleta, né? Então, aqui número 1, a fêmea e macho se acasalam. Depois do acasalamento, a fêmea coloca ovos sobre uma folha. Aqui o ovinho foi aumentado 10 vezes para poder vocês perceberem o formato. Aqui, olha, tá vendo o ovinho? A larva saindo, né? A lagartinha saindo, perdão. A lagarta sai e ela começa a se alimentar da folha. Ela tem que comer muitas folhinhas para se desenvolver, para crescer. Em um dia apenas a lagarta consegue, olha aqui, dobrar o tamanho dela, de tanta folha que come, passa o dia todo comendo. Depois,
Tá vendo aqui essa figura? A lagarta passa para a fase de pupa, que ocorre dentro desse casulo. É aqui que elas vão criar asas, né? Vão surgir as asas. E no final da metamorfose, a lagarta já se transformou em borboleta. Olha que linda borboleta. Então ela sai desse casulo, já uma borboleta, e aí ela passa a se alimentar principalmente de néctar. Muito interessante, né? Essa fase da borboleta. Uma outra metamorfose que eu vou mostrar aqui para vocês é do mosquito Aedes aegypti, né? Vamos ver aqui? Então, vocês vão grifar. Os microscópios de luz são instrumentos compostos por lentes de aumento. Por ampliarem as imagens, os microscópios permitem aos cientistas enxergar detalhes de animais muito pequenos, como é o caso de alguns invertebrados. E aqui o livro traz, olha, tá vendo? Ela está examinando aqui onde está esse círculo, tem alguma coisa aqui na lâmina, que é o mosquitinho, né? E aí aumenta tanto o tamanho, aqui foi aumentado em 8 vezes, e aí consegue ver pequenos detalhes que a olho nu, olhando diretamente, a gente não consegue ver, tá? Então o material colocado, né, na lâmina é possível ver. Aqui, olha, o mosquitinho, tá vendo? Os detalhes, tá vendo? Das listrinhas. Isso aí é possível ver esses pequenos detalhes através do microscópio. Aqui, olha a metamorfose, olha. Tá vendo aqui? Nessa foto, são ovos de mosquito Aedes aegypti. E onde eles colocam esses ovos? Em água parada. Então é importante estarmos sempre fiscalizando o nosso quintal, para quem mora em quintal, né? Quem mora em apartamento também tem que fiscalizar se tiver plantas dentro de vaso com água, né? Não pode ter água parada. E aí quem tem quintal tem que observar. Ih, choveu. Será que eu deixei algum brinquedo lá fora? Será que esse brinquedo encheu de água? Alguma garrafa? Por que jogar essa água fora? Porque rapidinho a fêmea vem e coloca os ovinhos. E daí, um tempinho depois, olha só, esses ovinhos se transformam nisso aqui, ó, em uma larva. E depois daqui, rapidinho, o mosquitinho aparece. Aqui foi aumentado 20 vezes mais. Não é desse tamanho, é bem pequenininho. Mas para que vocês possam ver os detalhes, né, no microscópio foi aumentado 20 vezes mais. Né? Aí aqui vem algumas perguntas que vocês não precisam responder no caderno, né? Qual é o animal mostrado na imagem? A é o mosquito Aedes aegypti, né? Como é que você descobriu? Está escrito lá em cima, né? No título aqui, ó, o Aedes aegypti na mira do microscópio. Então tudo nós temos que ler com muita atenção. E a resposta às vezes está na nossa frente e a gente não consegue encontrar. Né? Aí vem algumas perguntas que não precisa responder no caderno, tá bom? E ali mostrou a metamorfose do mosquito, né? Ovinhos, depois larva e depois ele vira isso aqui, ó. Esse mosquito perigoso que a picada dele transmite zika, dengue, né? Que é muito perigoso também para a gente, temos que ter cuidado. E aí vocês vão fazer as páginas que eu solicitei lá na plataforma e semana que vem a gente corrige. Se alguém tiver dúvida, tá? É só mandar lá pelo Instagram pergunta que a tia Elô responde, tá? Fiquem com Deus. Um final de semana abençoado para todos. Vamos rezar bastante, pedindo a Deus que essa situação aí desse isolamento acabe para que a gente possa voltar logo para a escola, né? Temos que rezar muito. Um beijo bem grande, fiquem com Deus.